texto, nós temos aqui o desfecho de uma longa história. Primeiro texto, quando Jesus chora ali sobre a cidade de Jerusalém. Imaginem os irmãos que o povo hebreu era, na verdade, um povo que fora escolhido por Deus. Ou seja, um povo escolhido, se nós lermos o livro de Oséias, o livro de Jeremias e outros textos do Antigo Testamento, nós vamos perceber como que por inúmeras vezes está dito que Deus, ele amou Israel. E esse amor de Deus por Israel, que é um amor eletivo, é o amor que levou a Deus a separar Israel dentre todas as nações para o cumprimento de uma obra muito importante. Porque Deus poderia ter separado qualquer outro povo. Deus poderia, ao invés de ter chamado Abraão, ter chamado o José, o Joaquim, o Benedito, ou qualquer outro que houvesse ali na terra de Ur da Caldeia, e fazer daquele homem uma nação, que poderia se chamar qualquer nação, porque Deus é aquele que escolhe, é aquele que separa, é aquele que decide soberanamente. Então a história de Israel é uma história de amor entre Deus e um povo a quem Deus decidiu amar eletivamente. Não que Deus tivesse amado Israel em detrimento às outras nações, para salvar Israel e condenar as outras nações ao fogo eterno, como costumam fazer esse tipo de leitura os que têm uma visão mais calvinista, extremada. Mas o fato é que a escolha de Deus para com a nação de Israel, essa escolha em amor, era para fazer de Israel a sua noiva, fazer de Israel a sua esposa, para fazer de Israel a sua auxiliadora. Nós vamos encontrar isso claramente quando fala da eleição de Israel, enquanto a eleição comparada à primogenitura. Então Deus separa Israel como que dissesse: olha, Israel, eu tenho uma obra a realizar. Eu preciso de me revelar ao mundo e de me mostrar ao mundo para que todos me conheçam, para que todos saibam do meu coração, do meu amor e do meu grande plano de redenção de toda a humanidade. E então eu estou te separando para que vocês sejam aqui na terra a minha extensão, para que vocês sejam as minhas mãos, a minha boca aqui na terra, para comunicar esse grande plano de salvação para todos os povos. O objetivo de Israel, se os irmãos lerem em Êxodo capítulo 19, está muito claro quando é dito que eles seriam um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Então o povo de Israel seria um reino de sacerdotes. Eles tinham ali o dever, portanto, não somente de viver as suas experiências com a revelação de Deus, mas agora servirem de ponte para que essa mensagem chegasse até todos os gentios, como já estava previsto desde a escolha de Abraão. Em ti, Abraão, serão o quê? Malditas, serão condenadas todas as nações da terra. É isso? Mas me parece que foi isso que os judeus entenderam, que os hebreus entenderam, porque eles se orgulharam enquanto nação e julgavam-se superiores a qualquer outra nação, porque julgavam que somente eles tinham o Deus verdadeiro, somente eles tinham os símbolos verdadeiros, somente eles tinham a religião verdadeira. Se isolaram dentro do seu mundo religioso, construíram inimizade, usaram da lei para fazer inimizade contra outros povos, separação entre Israel e os outros povos, e ficaram agora então nessa ideia de condenação. Mas a origem do chamamento de Abraão, que é a raiz de toda a nação de Israel, era: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, o povo de Israel precisava compreender isso, precisava experimentar profundamente o que a lei negativamente apontava, que era o problema dos pecados, e deveriam eles, portanto, por meio da esperança,
aguardar o Messias que lhes traria a salvação, a redenção. Mas não, o povo de Israel simplesmente ignorou a mensagem da salvação para o mundo inteiro, se fechou no seu mundo, e os irmãos todos conhecem bem a história do povo de Israel, que foi uma história toda marcada pela apostasia, pelo pecado, por uma condição distante de Deus. Mas para poder finalizar essa história, Deus então envia o Messias, envia o Cristo à nação de Israel. E como diz no livro de Hebreus, foram 3 anos em que os hebreus estiveram debaixo de uma nuvem de graça. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8, fala dessa condição do povo judeu, diz que eles foram aqueles que ouviram a palavra pregada pelo próprio Cristo. Diz que eles foram iluminados, diz que eles provaram a boa palavra de Deus, diz que eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Paulo vai dizer, usando palavras do profeta Isaías, no livro de Romanos, que por toda a terra se fez ouvir a voz do Messias. Por toda a terra de Israel esteve o próprio Cristo falando, pregando, ensinando, corrigindo, fazendo a transição do que as profecias diziam para o cumprimento da profecia. Agora o próprio Deus vem à nação de Israel, se mostra, se revela, mas o povo de Israel, mesmo diante de toda evidência que o Cristo de Deus lhes manifestou, eles continuaram religiosos, resistentes, e não quiseram transitar do conhecimento da Escritura para a experiência da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Cumpriu-se com bastante clareza e precisão o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, pensem comigo por um momento, o privilégio desses nossos irmãos judeus, sobretudo o grande privilégio da nação que estava viva por ocasião da encarnação do Verbo. Imaginem vocês o privilégio de terem sido eles um povo amado por Deus, escolhido por Deus, separados por Deus, um povo a quem Deus se revelou ainda que de modo rudimentar, mas eles tinham ali tudo o que eles podiam ou precisavam para compreender a graça e a misericórdia de Deus. A prova é o próprio Davi, que vivendo sob a aliança do Sinai, vivendo na época antes da encarnação do Cristo, ele já podia ver no templo, o templo enquanto uma cobertura de graça e de misericórdia. De modo que diante da letra fria da lei, que o impedia de entrar no santo lugar, porque ele não era um sacerdote, e diante da lei que o impedia de comer dos pães da proposição, ele preferiu confiar na graça e na misericórdia de Deus, porque ele estava fugindo, era a própria vida dele que estava em risco. Então, como não tinha outro lugar, falou assim: eu só tenho o templo onde me esconder, só tenho aqui, não é, esse santuário. Então ele pensou: Deus é maior do que qualquer regra, do que qualquer lei. Deus sabe do meu coração, que não é um coração de intransigência, não é um coração de negligência, é apenas um refúgio do qual neste momento eu preciso. E ele entra na casa de Deus, e ali, refugiado debaixo desse templo, viu os pães, com fome, comeu dos pães que não lhe era permitido comer. E Jesus dá o testemunho sobre Davi, dizendo: Davi entrou na casa de Deus, comeu dos pães e ficou sem culpa. Ou seja, ele não foi condenado. Por quê? Porque ele transcendeu a letra e tocou no espírito da lei, que é fé, misericórdia
e justiça. Ele confiou no Deus que justifica aquele que nele confia. Cumpriu-se em Davi, e prova de que, mesmo no Antigo Testamento, era possível vislumbrar o espírito da lei, ao invés de sua letra. Cumpriu-se o que está lá no Salmo messiânico, né? Aquele que confia no aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, porque fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, e aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. E aí os irmãos sabem o restante: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leãozinho e a serpente, porque a mim se agarrou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei. Quem sabe o que é pô-lo-ei? Vou colocar ele, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele e ele comigo. Saciá-lo-ei, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É isso que é transcender a letra, para fazer de Deus a habitação, para confiar em Deus. Então, grandes eram os privilégios desse povo, mas o povo de Israel, apesar desse grande privilégio, e agora muito maior privilégio quando o próprio Cristo se encarna, imagine se nós pudéssemos ou estivéssemos lá com Jesus naquele tempo, andando com ele, ouvindo-o, vendo os prodígios, os milagres, tendo um contato direto com o verbo da vida manifestado aos homens. Mas a despeito de tudo isso, momentos antes de Jesus ser preso, momentos antes de Jesus ser entregue nas mãos dos malfeitores, é dito que Jesus chega ali na parte alta de Jerusalém, de onde ele podia olhar e ver toda a cidade. E agora, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, Jesus via a cidade e parece que, como fizesse toda a revisão dos favores de Deus àquele povo, das bênçãos de Deus àquele povo, da graça manifestada àquele povo, mesmo assim, fazendo toda essa revisão, o Senhor vê que aquele povo haveria de finalmente rejeitá-lo. Ou seja, tiveram eles nas mãos a oportunidade de se apropriarem da graça, de se apropriarem da oportunidade, e eles não o fariam. E quando isso acontece, preste atenção, quando a graça de Deus chega a nós, e você pode prová-la, você pode experimentá-la, você pode conhecê-la, você está vivendo num tempo de oportunidade, e você negligencia esta oportunidade, e você, como despreza essa oportunidade, o Senhor, cheio de amor, ele declara qual é a consequência desse desprezo. E Jesus o faz com essas palavras que nós lemos aqui no início. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E por que Jesus chorava? Salvo engano, por 2 vezes nos evangelhos, diz que Jesus chorou. E as 2 vezes se dá pelo mesmo e único motivo: a incredulidade de um povo bem-aventurado. Jesus chora quando Lázaro está sepultado, e ele não chora porque Lázaro está morto,
porque afinal ele estava ali enquanto a ressurreição e a vida, e ele sabia que logo Lázaro estaria vivo novamente, ou não sabia? Quem não sabia eram os homens que ali estavam. Jesus chora vendo a condição de incredulidade daquele povo, que diante da vida não acreditava na possibilidade da ressurreição. E agora Jesus chega diante da cidade, ele olha para a cidade, ele faz a leitura de todos os benefícios e favores que aquela cidade havia recebido. Jesus chora. Jesus chorou e dizia. O choro são seus sentimentos pelo que ele estava contemplando. E as palavras que aquele profere era a explicação daquele choro. Ele dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje. Quando ele diz ainda hoje, é porque a iminência de eles desprezarem completamente a graça divina estava chegando. Ou seja, logo eles matariam o Messias. E ao matarem o Messias, eles estariam selando a sua rejeição a Deus. Ou seja, o ato de eles não receberem o Messias antes de matá-lo, estava dizendo: olha, nós não queremos a Deus, nós não queremos o Messias. O que eles queriam era a vida religiosa que eles tinham, a escritura que eles tinham, o templo que eles tinham, os sacerdotes, os ritos. Tudo aquilo era muito mais valioso, mais precioso, mais empolgante, mais interessante do que o próprio Messias. Jesus diz: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido a paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Ou seja, é como Jesus dissesse: ah, se vocês soubessem quais são os sentimentos de Deus a vosso respeito, o que Deus pensa acerca de vocês, tudo que Deus tem preparado para vocês, e se vocês soubessem por que hoje vocês podem ter paz, vocês certamente não procederiam do modo como estão procedendo.